Vamos ao assunto prometido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele celebrou hoje a inclusão dos programas federais Pé de Meia e Vale Gás nos limites do arcabouço fiscal. E disse que vai esperar o Congresso voltar do recesso para enviar ao Legislativo a reforma do imposto sobre a renda. Confira. Haddad confirmou que no orçamento de 2025, a orientação do governo é manter a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos, o que levaria o valor para R$ 3.036. Hoje são isentos salários de até R$ 2.824. O ministro também prometeu encaminhar ao Legislativo projetos para a reforma da tributação sobre a renda e a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Tem várias distorções no nosso sistema de imposto de renda e essas distorções nós pretendemos corrigir, tanto do ponto de vista distributivo, quanto do ponto de vista de neutralidade fiscal. Haddad celebrou ainda a inclusão dos programas Vale Gás, que distribui botijões para consumidores pobres, e o Pé de Meia, que cria uma poupança para estudantes do ensino médio no cálculo do arcabouço fiscal. Toda aquela questão do que estava dentro, do que estava fora, está superada com a aprovação das medidas fiscais do ano passado. Apesar do otimismo do ministro, o mercado segue aumentando o prêmio de risco para emprestar dinheiro à União, principalmente pela falta de confiança na capacidade do governo em controlar a trajetória da dívida pública. Nesta terça-feira, o economista Fábio Giambiagi publicou um artigo no portal Brasil Journal que dá a dimensão do problema. Em 2013, a dívida bruta equivalia a 52% do PIB, hoje é de 78%. O gasto saltou 12% só no primeiro ano da gestão Lula. Sem o efeito dos precatórios acumulados no governo anterior, o aumento seria de 7%. Parte do problema está na política de aumento do salário mínimo, que impacta os gastos previdenciários. A partir deste ano, o governo assumiu o compromisso de aumentar o valor dentro dos limites do arcabouço fiscal. Mesmo assim, a medida terá um aumento de custo de cerca de 14 bilhões em 2025. No ano seguinte, serão 29 bilhões de reais e em 2027 o preço do reajuste chega a 86 bilhões de reais. Ele está conosco, agora ao vivo remoto do Rio de Janeiro, o economista Fábio Giambiagi. Giambiagi é pesquisador do FGV-IBRE, um dos maiores especialistas em previdência do país. Fábio, obrigado pela disposição de participar. Boa noite. Seu artigo de opinião chamou muita atenção hoje, porque você disse que o governo do presidente Lula se inviabiliza se ele não mudar a regra do salário mínimo. Fábio. Exatamente. É um chamado de atenção, não tanto para 2025 2026, e sim para que haja uma consciência no governo acerca do que é preciso fazer em algum momento, porque esta regra é impossível de ser mantida até 2030 e o governo ter sucesso. O ponto é o seguinte: se esta regra em algum momento terá que ser mudada, qual é o sentido de fincar pé na sua defesa como se ela fosse imutável, se em 2027, caso o presidente seja reeleito, ela terá que ser mudada? E aí, de duas uma, caso o presidente concorra à reeleição, defendendo essa regra, ou ele, em se elegendo, mantém a regra e inviabiliza o seu segundo governo, ou ele, defendendo a regra, se elege e muda a regra, e aí ele cai numa situação algo similar à da presidente Dilma em 2015, e quando colocou o meu amigo Joaquim Levy, na prática acabou fazendo o oposto do que tinha pregado durante a campanha. Evidentemente, uma coisa é a presidente Dilma, outra coisa é o presidente Lula, em matéria de habilidade política, etc. Mas o fundo da questão é exatamente o mesmo. Thaís, de 0 a 10, você... É pegadinha, tá bom? Mas é só para alegrar um pouco a conversa pesada que nós estamos levando. De 0 a 10, quanto você dá que o Lula muda a regra do salário mínimo? 0. Olha... Zero? Zero. Eu acho... Zero? Tá bom, 2, vai. Repórteres políticos dão quanto? Antes de 2027 é 0.
Caio Junqueira. Exatamente, vou com o Daniel aí. Fábio Giambiadi, já tem uma resposta à sua indagação teórica. Lula deveria mudar a regra do salário mínimo. Os nossos bem informados colegas aqui dizem que ele nunca o fará antes de 2026. Aí acontece o quê? Esse é um ponto que, confesso, me preocupa muito como cidadão. Porque vamos entender o seguinte: se esta regra for mantida ao longo do próximo governo, em caso de reeleição do presidente Lula, nós iremos rumo a uma crise muito séria. É só fazer as contas. É inviável a política fiscal do próximo governo com esta regra, a não ser que a receita aumente ano após ano, 0,5%, 1% do PIB, etc. Há alguns sinais positivos em termos de receita, particularmente associados ao aumento da produção de petróleo, que está em perspectiva para os próximos anos, gera mais royalties, etc. Mas, mesmo com isso, a situação está longe de ser confortável para a magnitude do aumento que significa esta regra do salário mínimo. Tá? E, além disso, mesmo que haja financiamento para um aumento do gasto, há um problema que é intrínseco ao arcabouço, que foi identificado desde o começo por diversos especialistas, que é o seguinte: há uma contradição intrínseca entre a regra geral do arcabouço, que é boa, já explico por quê, e as regras específicas de um conjunto de outras leis, tá? Ou seja, qual é a regra geral do arcabouço, para quem está nos assistindo? Uma regra pela qual o crescimento do gasto tem que ser de 70% do crescimento da receita. Ora, se o gasto cresce menos do que a receita, então vamos supor que a receita cresça 3%, então o gasto vai crescer 2,1%. Ao longo do tempo, há um ajustamento. O problema é que um conjunto de regras fazem com que determinado tipo de gastos aumente muito. Então, mesmo que haja uma situação em que o governo melhora as suas contas, vai se estabelecer uma contradição entre um gasto e outro, que vai lembrar um pouco aquela situação que Thaís e William devem lembrar, da época do governo Temer e principalmente Bolsonaro, em que o gasto crescia zero, mas um conjunto de rubricas cresciam fortemente e as despesas discricionárias iam diminuindo ano após ano. Agora a situação é diferente, porque o gasto pode crescer, mas naquela época o gasto crescia zero e algumas rubricas de gasto não estavam pressionadas. Agora o gasto cresce mais, porém há rubricas de gasto, particularmente aquelas indexadas à receita e aquelas indexadas ao salário mínimo, que crescem muito. Ou seja, mesmo com o gasto total crescendo, nós vamos começar a ter uma pressão de baixa sobre a despesa discricionária. Nós sabemos muito bem como o PT reage diante desse tipo de situações. Há um estresse interno ao governo, entre os ministros que querem gastar mais e a Fazenda que quer segurar o cofre. Fábio, deixa isso a esse ponto, porque você mesmo se intitula como não sendo um golpista, apenas alguém que sabe fazer contas. Mas você joga a discussão, o foco dela é político. As contas, você e todo mundo sabe fazer contas, é inquestionável. A conta é conta. Agora, o problema é saber como é que o mundo da política enxerga as contas inquestionáveis. E não é assim, Daniel. Justamente, assim, para quem ainda não leu o artigo do Fábio Giambiadi, eu recomendo muito e sugiro que, em complementariedade, leia também um belíssimo artigo publicado pelo economista Marcos Lisboa no último domingo na Folha de São Paulo, chamado Responsabilidade Compartilhada.
que é um artigo em que Marcos Lisboa descreve muito bem a política da meia entrada a qual nós nos habituamos ao longo das últimas décadas. Ele é o criador dessa expressão, o país da meia entrada. Exatamente. E que ele até não usa, se não me engano, nesse último artigo do domingo. Mas ele diz o seguinte: temos a política do salário mínimo, mas temos também uma série de segmentos econômicos e empresariais que batalharam tanto por um regimezinho diferenciado na reforma tributária, uma renúncia fiscal que é imexível, porque, afinal de contas, se mexer justo naquele benefício tributário, o meu setor quebra, as deduções do imposto de renda para despesas com saúde e educação da classe média. Então, acho que cabe uma pergunta também aqui ao Fábio, que é o seguinte: está bastante evidente aqui pelos números a necessidade de mexer na política de valorização do salário mínimo ou na vinculação aos benefícios sociais. Agora, não dá para fazer isso também, não torna-se absolutamente crucial fazer isso incorporando essas outras discussões? Veja o que aconteceu agora na discussão dos supersalários, nesse pacote de contenção de gastos. Deixamos num cantinho, depois a gente retoma lá o supersalário por pressão do judiciário. Sim, eu não poderia concordar mais. Vocês são da imprensa e conhecem perfeitamente a ditadura do número de toques, não é? Esse negócio de teto de gastos é uma complicação. A gente defende o teto de gastos, mas quando a gente quer escrever não gosta muito, não é? Então, eu não tinha espaço para tratar de todas as questões que deveriam ser encaradas, mas certamente eu sou plenamente consciente. Eu enfatizei a questão do salário mínimo porque, em termos de valor, é o que pesa mais no conjunto, numericamente, em reais, em bilhões de reais. Mas eu, obviamente, compreendo que não há como avançar com uma agenda, que obviamente tem seu lado antipático, sem incluir no cardápio um conjunto de outras questões que, em termos de impacto percentual do PIB, vão ter menos importância, mas que são essenciais para que haja uma maior aceitabilidade social da questão. Caio, deixa eu fazer uma provocação aqui, de colega para colega. O que o Fábio Jambiage chama de miopia é a maneira como o PT e o Palácio do Planalto hoje encaram a economia. O PT e o Palácio do Planalto vão dizer que míopes somos nós, que não necessariamente levamos em conta, eu discordo disso, estou descrevendo como eles nos descrevem, nós que criticamos essa miopia. Míopes somos nós, que não sabemos encarar as questões políticas e sociais? Não, negativo, William. Na minha percepção, eu acho até que, em parte do governo, especificamente no Ministério da Fazenda, há uma leitura. Eu não digo que essa exatamente a nossa, ou exatamente a do professor, mas há uma leitura, vamos dizer assim, de uma dificuldade fiscal grande. Mas o conjunto do governo refuta qualquer cavalo de pau, para ficar no termo da moda aí nesse começo de ano, no jornalismo econômico e dentre economistas que defendem um cavalo de pau. Esse é um dado, né? Outro dado é que, vamos dizer, o receituário que o professor coloca, para implementação, precisaria de um pacto político que não depende também só da esquerda, né? São 3 medidas, né? Para quem não leu o artigo: a mudança da indexação do salário mínimo, da lei de assistência social, né? A idade mínima é de 67 anos. Ok, a esquerda tem resistência aqui. Mas quando vai para o terceiro ponto, que é o imposto mínimo, taxação de milionários, taxação de super ricos, a direita tem resistência. Então, de certa maneira, para implementar isso daqui, precisaria de um pacto e alguém disposto a liderar esse pacto. E a gente tem tratado bastante aqui da dificuldade de líderes, né? Porque o presidente Lula refuta isso aqui, né? A direita não quer taxar os ricos. E aí você fica no impasse que o cenário todo econômico fica imediatista e eleitoral. É um bom ponto que você levantou, um ponto essencial, acho que você colocou, que estava inclusive na reportagem do ministro da Fazenda falando sobre o imposto sobre a renda. Como é que está colocada essa questão no momento, Thaís? É inviável
aumentar a isenção, né? O governo teria que aprovar o imposto ou mexer nos supersalários, ou não, mexer nos supersalários e ao mesmo tempo conseguir implementar esse imposto mínimo que o Jambiage traz aqui, que é para quem ganha mais de 50, 100 mil reais, impor esse imposto novo. Eu acho que essa decisão, e o ministro hoje meio que avisou que o gato subiu um pouco no telhado, que ele disse, não, a determinação do presidente é garantir a isenção para 2 salários mínimos. A gente ainda precisa ver inconsistências jurídicas ou, enfim, legais que ele descreveu lá no projeto do imposto de renda de 5 mil reais. Então, ele mesmo já está colocando ali um gato no telhado do imposto de renda. Agora, William, eu quero lembrar algumas coisas aqui. No Brasil, nós temos 100 e poucos milhões de trabalhadores, 102, 103 milhões de trabalhadores. Quase 60 milhões recebem renda ligadas ao salário mínimo. Quase 20 milhões de aposentados e pensionistas e o resto é de trabalhador. Então, nós estamos falando de mais da metade dos trabalhadores no Brasil que tem a renda ligada ao salário mínimo. É esse o peso político que pressiona o governo a não abrir mão de jeito nenhum do ganho real. Então, e a política, ela fica presa nisso. Mas é exatamente porque ele é a renda de 60% dos trabalhadores brasileiros, ou de quem recebe uma renda no Brasil, né, contando ali os pensionistas, aposentados e os trabalhadores, que é preciso ter responsabilidade para garantir que ele não deixe de ser pago, para garantir que o Brasil não fique inviável com uma taxa de juros impagável, né? Então, a desvinculação do salário mínimo, que é uma coisa que só existe no Brasil, e o ganho real do salário mínimo para aposentados, que também é uma coisa que só existe no Brasil, ela é uma garantia de manutenção daquilo que funciona e daquilo que o governo tem a obrigação de fazer. Essa é a chave que precisava virar na cabeça do Lula e que eu não acho que vai acontecer. Por Daniel, por favor, se me pedir a palavra. E acho que tem uma coisa complementando a Thaís, e acho que o Fábio pode nos responder isso. Fábio, te leio muito e de outras entrevistas e de outros artigos seus, acho que depreendi o seguinte: se você tivesse, o governo eventualmente tiver 10 ou 20 bilhões de reais novos para gastar em diminuição da pobreza, em justiça social, vamos dizer assim, o gasto ótimo desses 10 ou 20 bilhões de reais não é aumentando o salário mínimo. Porque hoje os verdadeiramente mais pobres e miseráveis estão abaixo do salário mínimo e não são contemplados pela política de valorização do salário mínimo. Então, o que funcionou lá atrás, na década dos anos 2000, hoje talvez não é a política ótima, não é isso? Eu queria lembrar aqui, provavelmente, que entre quem está nos assistindo, tem gente jovem, tem gente mais próxima da minha idade, em torno de 60 anos, né? Mas lembremos um pouco, voltando para trás. Quando o salário mínimo, quando o Plano Real foi lançado, em junho de 1994, o William deve lembrar, o salário mínimo valia $65 da época. E a discussão já estava colocada. Eu entendo perfeitamente que houvesse, naquela época se falava muito do conceito de dívida social, né? Que uma vez feita a estabilização, era necessário, entre aspas, pagar a dívida social. Eu entendo perfeitamente que, como parte da dívida social da época, um salário mínimo de $65 não se coadunava com as características de um país de renda média como o Brasil, etc. Claro que isso depende da cotação do dólar, mas hoje, com o valor que acaba de ser anunciado, o salário mínimo é da ordem de grandeza de $250. Depende um pouco da taxa de câmbio, tá? Então, salário mínimo de $65 é uma coisa, salário mínimo de $250 é outra, tá? Então, digamos, não dá para aumentar isso indefinidamente. Em algum momento, é preciso haver um entendimento social no sentido de dizer, bom, até agora fizemos isso, daqui para frente vamos separar um pouco o joio do trigo e encarar aquilo que é prioritário, aquilo que gera crescimento. Isto é uma coisa fundamental. A produtividade do país está estagnada há aproximadamente 40 anos, grosso modo, tá? Nós temos crescido nos últimos anos, é verdade que os economistas erraram suas previsões, nos últimos anos o PIB, de um modo geral, felizmente, foi melhor
no final do ano do que se previa no começo, etc., etc., mas vou lembrar qual é a situação. No ano de 2020, o país tinha um desemprego enorme, as fábricas tinham uma ociosidade enorme, etc., etc. O que aconteceu de lá para cá? E o hiato do produto, na linguagem do economês, era muito grande, não é? De lá para aqui, em economês, o hiato se fechou, o desemprego foi caindo, a ociosidade das indústrias foi caindo. Para esta política dos últimos anos, o aumento do salário mínimo gerou mais demanda, isso tem uma série de consequências positivas sobre o dinamismo da economia, etc. Agora, o que gera crescimento no longo prazo não é aumento do salário mínimo, é o aumento da produtividade. Tema absolutamente ausente da temática nacional, em particular daquela que é discutida no Congresso. Então, nós temos que canalizar as energias para aquilo que vai gerar crescimento daqui para frente. Esse é um outro ponto, William, que o Jambiage traz e que o Partido dos Trabalhadores tem uma resistência enorme em compreender, né? Um país em que o salário ou a renda cresce muito acima da produtividade, que é o que está acontecendo agora, impõe no futuro uma perda de emprego, uma perda total de renda, que foi o que aconteceu no governo Dilma. Os salários cresceram tanto acima da produtividade que chegou uma hora, assim, de 2014 para 2016, o desemprego mais do que dobrou. Esse é um debate que o Partido dos Trabalhadores se recusa a entender como funciona, porque ele depende do investimento privado, ele depende da segurança jurídica, do ambiente para o investimento e da saída do Estado como indutor da economia, né? A produtividade cresce quando o Estado sai da indução da economia. Isso não é... Thaís, se me permite, não, desculpa interromper. Deixa acabar e depois eu queria acrescentar um comentário exatamente sobre o teu ponto. Não, eu só queria, Fábio, até trazer uma dica aqui. Eu ia trazer a dica que você me deu hoje mais cedo, que além do artigo do Fábio, hoje o Banco Itaú publicou um relatório gigante com 10 sugestões. O Fábio até disse, eles tiveram mais espaço que eu. Eu dei 3 ideias, eles deram 10 ideias. Mas a ideia central é que assim... Eu perdi de goleada. Não é? A ideia central é que o cavalo de pau, Caio, que o Itaú propõe ao governo é o seguinte, não dá mais para as despesas do governo, incluindo o salário mínimo, crescerem a 2,5% real. Né? Tem que cair para o piso do arcabouço, que é 0,6%. Se não fizer isso, agora, em 2025, a dívida pública vai explodir. Fábio, eu só preciso pedir desculpas. Eu estou com o tempo completamente esgotado para você concluir o que você ia dizer. Desculpe pedir que você seja muito breve. Não, só queria lembrar que, acerca dessa incompreensão do PT, houve um documento, na altura de 2014, 2015, oficial do PT, em que o partido se vangloriava de que, nos últimos X anos, até então, o salário real tinha crescido tanto, muito mais do que o aumento da produtividade. E quando eu li aquilo, num documento oficial, assumido, eu pensei, meu Deus, estamos falando línguas diferentes. Eles não percebem que o que está escrito aí é uma bobagem absoluta, no sentido que estão se vangloriando de algo que, se mantido ao longo do tempo, leva as empresas à queda, porque não é possível, qualquer empresário sabe, você não pode aumentar o salário sistematicamente acima da produtividade, porque isso implica um aumento do custo unitário do trabalho e, cedo ou tarde, acaba com o lucro das empresas. Tá? Então, realmente, há uma dificuldade de compreensão por parte do PT. Agora, acredito que não há ninguém com capacidade melhor de comunicação no país do que o presidente Lula, fato demonstrado por toda a sua história. Então, se o presidente for convencido desses argumentos e se envolver na defesa deles, eu creio que é possível dar uma guinada. Então, o ministro Haddad tem o grande desafio de convencer o seu chefe para que ele convença a população a aceitar pelo menos parte dessas medidas.